Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. Como é que anda a sua vida? Será que você está com desesperança? Será que algo dentro de você morreu? Será que tudo aquilo que você tinha na sua vida, tudo aquilo que é de mais valioso, simplesmente morreu de uma hora para outra? E o que vamos fazer? É para todas essas ocasiões que nós temos Jesus. Convido você a tomar comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, de 11 a 17. A palavra de Deus nos diz assim: No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva, e acompanhava muita gente da cidade. Vendo o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou-a no esquife, e os que levaram pararam. Disse-lhe Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. E a notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunviança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, assim, para mim a palavra de Deus, eu até quando começo a ler e peço até perdão, porque eu começo a ler, eu começo a viver a cena. Imagina vocês, a palavra que nos diz que no dia seguinte, ou seja, como eu sempre procuro lembrar aqui no programa, ou nos lugares que muitas vezes nós somos convidados a fazer um louvor, um momento de oração, a palavra de Deus ela é um todo. Embora aqui no Evangelho, embora a Bíblia ela é separada em capítulos, versículos, temos as páginas, enfim, vamos se dizer assim, para a gente ter uma ideia, ela foi escrita como num livro, por isso é uma Bíblia, uma biblioteca. É um lugar onde tem vários livros, e esses livros são divididos em versículos, capítulos e as páginas. Oh, cultura, né? Palavra partilhada também é cultura. Então, assim, nós costumamos a ler a Bíblia em pedacinhos, como a gente lê um livro, como a gente lê um jornal, como a gente lê, devido à formatação das páginas, capítulo, versículo, subtítulo. Porém, a Bíblia em si, ela é a narração de um acontecimento. Por isso que se você voltar pouquinha coisa ali no começo do capítulo 7, tem ali a cura do centurião, e o evangelista faz questão de dizer que no dia seguinte, para nos dar uma ideia de tempo, espaço, veracidade, a palavra de Deus aconteceu. Por isso que muitas vezes na Bíblia, quando a gente lê, a gente fala: nossa, mas que coisa chata, porque a Bíblia começa, naquele tempo, na época do rei Herodes, assim, por quê? Porque se faz necessário mostrar também essa realidade, embora a Bíblia é um livro espiritual, é Deus conversando conosco, e o Catecismo da Igreja Católica nos ensina isso. Tem lá, se não me falha, no 3º artigo, sobre a Sagrada Escritura, e ali vem os capítulos seguintes, os parágrafos, que nos explica que antigamente a Bíblia era falada, era oralmente, era conversada, depois veio a escrita, depois os autores sagrados, enfim, tem toda um lindo estudo que se dá para ser feito.
Então Lucas procura deixar bem claro, lembra? Foi a cura do centurião, então no dia seguinte desse acontecimento, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Ou seja, para poder, provar a realidade de que esse Jesus ao qual estamos falando, esse Jesus, o Cristo, é vivo, é real, aconteceu. Amém? Então dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos, ou seja, os que seguiam Jesus, seus discípulos, hoje nós chamamos de servos, membros, enfim, e muito do povo que acompanhava, que escutava. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado. E aqui que engrandece meu coração, porque olha o poder e a autoridade que Jesus tem sobre tudo e sobre todos. A nossa mente humana, ela é limitada. A nossa mente humana, ela entra-se numa dimensão onde, para nós, acabou tudo. Morreu, acabou. Perdi tal coisa, não tem mais solução. Aquilo que era minha ideologia, minha ideia, minha segurança, acabou. Então agora não tem mais saída. Não existe. Um exemplo. Estou namorando, perdi uma pessoa. Acabou minha vida. Tem um carro, bati. Acabou, agora não tem mais solução. Estou num trabalho, perdi o emprego. Nossa, agora acabou, minha vida acabou. O que eu vou fazer? Nós, enquanto seres humanos, nós não temos a ideia e a dimensão deste poder de Jesus. Quando eu digo poder, não naquele sentido de que, é poderosão, vai vir, não. Do poder no sentido da autoridade, do projeto que Deus confiou ao seu Filho ao se encarnar na terra. Ele é dono do ouro e da prata, ele é começo, meio e fim, alfa, ômega. Jesus é. E para ele não há limites. Mas a minha vida é física. Sim, nós somos limitados. Jesus não. E Jesus, quando veio nessa terra para salvar, para trazer a esperança, para trazer a esperança ao seu povo que estava perdido na desilusão, no descaso, Jesus veio para mudar a nossa história. João, sim, eu acredito em Jesus. Eu acredito na força de Jesus. Eu acredito que Ele é Deus, mas acredito que sim, eu vou seguir Ele para minha vida ser boa após eu morrer. Aí lá eu vou entrar no reino da glória. Meu irmão, se o poder de Jesus fosse válido apenas no reino dos céus, Ele não desceria na terra. Ele pegaria os seus e já levaria direto. Mas o verbo divino se fez carne, como o próprio Lucas narra ali, não com essas palavras, porque essas é a de João, mas ele faz questão de dizer, se você voltar um pouquinho ali no capítulo 1, que não é o nosso tema, mas olha ali no comecinho, nascimento de Jesus Cristo. Naqueles tempos apareceu, quer ver? Ou melhor, aqui nos tempos de Herodes, rei da Judeia, no capítulo 1, houve um sacerdote, fala do nascimento de João Batista. Depois a anunciação, no versículo 26, no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, enfim, conta. Entretanto o anjo lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se, pois a pensar o que significa. O anjo disse: Não tema, Marias, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Amém?
Como eu dizia a vocês, se o plano de Deus para nós fosse somente no reino dos céus, não haveria necessidade de Jesus vir à terra. Por isso que esse texto me chama a atenção. Porque Jesus, ao chegar na cidade de Naim, ele vendo que estava, vamos trazer para a nossa linguagem hoje, para ficar mais fácil o entendimento, um velório, um cortejo, levando o defunto para ser enterrado ao cemitério, trazendo hoje para 2019 a nossa linguagem. E Jesus, caminhando, ao chegar, viu aquela multidão. De fato, ele olhou, percebeu, e era uma viúva. O Evangelho não narra, mas geralmente quando a gente vê um cortejo, um velório, está em frente ao cemitério, primeira pergunta que nós fazemos, automático, será quem morreu? Estou correto? E no mínimo essa conversa, nossa, será quem que foi? No mínimo alguém que conhecia diz, é uma viúva, já perdeu seu marido, agora está perdendo o filho. E Jesus sabia que na época os órfãos, as viúvas, os doentes, os leprosos, enfim, o pessoal já era martirizado, vamos se dizer assim, não seria bem essa palavra, mas já era assim, passava por grandes dificuldades, por grande sofrimento, né? Então Jesus teve compaixão. Jesus olhando ali, viu que eis que levavam no 12 um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Por isso o evangelista faz questão de deixar claro, viúva já era, como se diz assim, como se diz, já não era fácil. A mulher perdeu o marido, já era viúva, não tinha muito amparo. Por isso que Jesus disse, eu quero que ampare os órfãos e as viúvas, porque a mulher não tem hoje o mesmo sentido. Naquela época, a mulher não era tão valorizada, não tinha tanta a dignidade assim, se relatava mais dos homens, o chefe, enfim. E quando Jesus viu, se colocou no lugar, uma viúva, já perdeu o marido, está criando um filho, sozinha, batalhando, lutando. A única coisa que ela tinha agora é o filho. Também perdeu o filho, ficou sozinha. Imagina, essa viúva hoje, em 2019, no mínimo ia olhar e dizer, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, olha a minha vida, que sofrimento, olha. Não é assim que nós fazemos? A vida vem seguindo em seu trajeto, com sua forma, com seu jeito, vezes favorável a nós, vezes aparentemente contra nós, parece que tudo joga contra, mas isso tudo está numa metodologia e num pensamento da desesperança, de um pensamento de quem não reconhece Jesus na nossa vida. E nós vamos chegar a esse ponto. Chega um ponto na nossa vida em que o próprio Senhor olha para a nossa situação e tem compaixão. Jesus, no versículo 13, vendo o Senhor, movido de compaixão, para com a viúva, para com ela, disse-lhe, não chores. Imagina você, na situação dessa viúva, terminou de velar seu filho, está indo levar a sepultar, você está indo, já doeu, já perdeu, já sentiu, vem uma pessoa para você e fala, irmão, não chora. Nós que vivemos aí num período próximo aí, essa transferência da mãe, a gente se identifica um pouco com a passagem, porque sempre vem os amigos, aquelas pessoas que chegam e com a palavra de conforto, com um abraço, e se solidarizam, ficam juntos. E eu me coloco no lugar dessa viúva. Imagina Jesus vindo, de repente ela até sabia que Jesus, como corria ali, era um grande profeta. A gente nunca imagina que o Deus feito homem está presente na minha vida.
A gente sempre imagina que é um profeta, nunca imaginamos que esse Jesus é nosso amigo de verdade, que sente a nossa dor, que chora conosco, que está presente conosco. Nós sempre imaginamos Jesus é aquele cara bacana, beleza, veio aqui, salvou-os daquela época, subiu aos céus, agora ele está como gerente geral do reino dos céus lá em cima e eu estou me quebrando aqui embaixo. É essa mentalidade que muitos têm de Jesus. Nós não conseguimos imaginar que Jesus sente a nossa dor, que Jesus é nosso amigo. E não é eu que estou inventando, é Jesus na palavra ali, vendo o Senhor movido de compaixão para com ela. Jesus não era da família, Jesus não conhecia. Jesus viu o enterro saindo, levando para ser sepultado, mas Jesus sentiu a dor. Ei, meu irmão, Jesus hoje sente a nossa dor. Eu concordo com você que ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, mas ele enviou um defensor, o Paráclito, o Espírito Santo. Eu vou, mas não vos deixam órfãos. Vou enviar o Paráclito do Pai, ele é o advogado, ele é o defensor. E ele estará para ensinar, para curar, para libertar, para manter nessa unidade. E quando nós comungamos na Eucaristia o próprio corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, esse mesmo Jesus amigo habita em nós. Ele vem ao nosso coração. Por isso, nossa Igreja Católica, nós celebramos a Eucaristia. Por isso, nossos irmãos evangélicos celebram a ceia, a Páscoa, a passagem, a libertação. Esse Jesus que liberta o povo de Israel. E Jesus é esse amigo. Jesus não tinha nada a ver, ele estava fazendo a missão dele, mas ele não se preocupa somente com a rotina cotidiana. Jesus vai nos detalhes. E passando ali esse cortejo, Jesus disse, não chores. Eu imagino que passou um filme na cabeça daquela mulher. Como não vai chorar? Como não vai sentir dor? Mas ela acreditou. Aqui o Evangelho não relata conversa entre os dois. Mas não foi mulher, não chore. Tá. Não. É que o Evangelho, ele foi escrito, inspirado por Deus, então conta a história. Mas imagina ali, a mulher acreditando na palavra de Jesus. Porque quando a palavra de Jesus chega aos nossos ouvidos, ela passa pelo ouvido e chega ao coração. Nesse não chores de Jesus, também saiu uma palavra de cura, de esperança, de transformação, porque Ele é Jesus. Por isso nós temos que ouvir a palavra de Jesus. Palavra essa que se faz presente na Bíblia, na Sagrada Escritura, nas pregações. Por isso nós temos que estar em contato. E a palavra de Jesus para nós hoje é, não chores. Mas nós estamos vendo a morte, nós estamos vendo o desespero, a desesperança, a desigualdade. Jesus está dizendo, não chores. Tenha fé, acredite. Existe um Deus, existe salvação, existe Jesus. Mulher, não chores. E aproximou-se, tocou-se no esquife. Aí vai a nossa inocência, né? Jesus tocou no esquife, a gente já pensa, tocou no menino. O esquife é uma pequena tumba, que nós chamamos do caixão hoje, né? Se você pegar lá no dicionário, vai lá a palavra esquife, ao menos quando eu fui buscar, a tradução que me foi dada foi essa, né? Jesus tocou no caixão e todo o povo parou. Por quê? O pessoal sabia quem era Jesus. O pessoal viu a situação. Então, de repente, o pessoal até parou pensando assim, olha, Jesus se solidarizou com a família, então ele vai prestar as homenagens também, né? Vamos imaginar assim. E Jesus disse para aquela mulher, não chores. Ela acreditou. A esperança brotou, porque é Jesus. Por isso, quando Jesus envia uma palavra na sua vida,
Não é preciso nós olharmos a situação em que nós estamos. Quando te é anunciada uma palavra e a palavra de Deus, é preciso acreditar primeiro em Jesus. Mas para mim está tudo ferrado, está tudo morto, está tudo largado, está tudo abandonado, não presta. Mas temos Jesus. Para aquele que se pensou aí, o João Paulo acabou de falar um palavrão, ferrado, mas ferrado significa igual quando fazia aquelas rodas ou a ferradura, colocava-se a ferragem. Então agora acabou, já está ferrado, já está pronto, perdido, foi, exato. Mas Jesus, naquela situação, ele teve compaixão. Assim como Jesus olha a sua casa e ele tem compaixão. Ele olha para a sua vida, tem compaixão. Jesus está te dizendo nesse momento, meu irmão, minha irmã que acompanha, não chores. Está tudo revirado ao avesso, está tudo morto, está tudo sem esperança, perdido, está tudo na solidão, porque foi isso que essa mulher deve ter sentido. Já perdi o marido, perdi o filho, agora estou sozinho, para onde eu vou, o que eu faço? Você vai ouvir Jesus. Esse Jesus que está indo ao teu encontro por estas palavras. Não chores. Olha lá, levantou, parou, Jesus tocou no esquife e os que levaram pararam. E disse Jesus, moço, eu te ordeno, levanta-te. Olha a palavra de Jesus, te dando uma palavra de ordem, hoje para a sua vida. Em nome de Jesus eu te ordeno, levanta-te. Moço, eu te ordeno, levanta-te. Pai, eu te ordeno, levanta. Filho, levanta. Esposa, levanta. Irmão, levanta. A palavra de Deus hoje para nós é para levantar tudo aquilo que estava morto, que estava parado, que estava embolado, que estava confuso, abandonado sem esperança. Jesus está te dizendo hoje, por isso ele te parou nesse momento para ouvir a palavra, para te dizer, ei, levanta-te, tomai ânimo, existe um Deus, mas está morto. Nós sabemos que o estado final, a última palavra para nós, como eu disse, que estamos sem esperança, é a morte. Morreu, acabou. E não é assim. A morte para nós é uma passagem. A morte para nós é a transferência da vida terrena para a vida espiritual no reino dos céus. Essa passagem, essa transferência do mundo terreno para o mundo celestial, para a nova Jerusalém, para o novo céu e a nova terra que é de vir. É a passagem. Por isso, levanta-te. Se de repente você não se encontrou, como esse povo ainda não tinha encontrado com Jesus, e precisavam entender que existe um Deus, levanta-te. E o que mais me admira é isso, que o menino levantou. Por isso, para Deus não há limite. É lógico que existem pensamentos, existem ideias a serem debatidas, que o menino só desmaiou, que o menino... existem N pensamentos. Eu, João Paulo, gosto de acreditar na Bíblia. E gosto de acreditar que ela foi traduzida no português. Quando se diz morto, é morto. Quando se diz esquife, é um caixão. Eu, João Paulo, sou assim. Estudo, já fizemos, sim. Mas gosto de acreditar na palavra de Jesus, que transforma, que liberta. Nessa palavra de Jesus, que quando diz, ei, levanta, ei, sede curado, ei, sede libertado, ei, mudança, ei, tire a desesperança, tire tudo aquilo que nós achamos que dentro de nós está morto, ferido, machucado. Levanta-te, levanta hoje dessa morte espiritual, da desesperança. Ei, moço, menino, mulher, esposa, levanta-te. É Jesus quem te chama a ouvir a palavra e a obedecer a palavra, a acreditar e a realizar essas mudanças. E olha só, e sentou-se aquele que estivera morto
e começou a falar. Olha que impressionante. A pessoa estava morta na fé, trazendo para hoje, morta, às vezes sem esperança no trabalho, na família, no convívio, na sociedade, e já sentou-se aquele que estava deitado, aquele que estava caído, aquele que estava marginalizado, aquele que estava fraco, aquele que estava tombado pela falta de fé e esperança, pela falta de vida, já sentou. E olha como as coisas de Deus não é na empolgação, não. É por etapas. Jesus poderia ter lançado a mão e dito: morto, levanta, da onde ele estava, e pá, e o poder de Deus, e aquele menino pulado. Ei, mas Jesus, ele é educado. Primeiro, Jesus, ele se aproxima da tua vida. Primeiro de tudo, como diz o Evangelho, Jesus vai chegando ao lugar em que você vive, a essa cidade, seja lá onde você mora. Depois Jesus para e olha e vê que há algo morto na sua casa, na sua vida. Ele vê que existe uma movimentação, alguma coisa. Meu irmão, Jesus é sutil, Jesus é educado. Jesus não vem na euforia, não empolga, até porque ele já tinha sido tentado a ter esse poderio, não foi lá que o diabo, tá aqui no alto, lança-se lá para baixo, chega com os seus anjos, com a sua glória, então todos vão poder dizer, esse é o Filho de Deus, o poderoso, é ele sim. Quando nós meditamos naquela música do Tony Alves, o poderoso Deus, não é o poderoso Deus que chega com, não, é o poderoso Deus que tem o poder de ressuscitar os mortos, que tem o poder de transformar a nossa vida, que tem o poder de transformar tudo aquilo que dentro de nós está na angústia, na opressão, na depressão, na enfermidade e até mesmo na morte. Até mesmo na morte, na desesperança, na desilusão. Jesus tem esse poder de nos dar uma nova chance, assim como ele deu uma nova chance para esse menino que estava morto. Agora, o porquê Jesus fez isso? Isso é com Jesus. Mas ele precisava realizar o projeto do Pai, e o projeto do Pai é para que todos sejam salvos, para que todos conheçam a verdade e a realidade de que Jesus é o Filho do Deus vivo, de que ele tem poder no ontem, no hoje, no amanhã e sempre terá, porque é dele. No princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne, como diz João. Eis que um anjo veio e anunciou a Maria: ei, conceberás e darás à luz a um filho e ele será grande e chamar-se-á o Filho do Altíssimo. Ei, é Jesus. Nós estamos falando desse Jesus que muda o sistema de morte. Lembra das etapas? Jesus aproximou. Primeiro ele consolou a mulher que estava em desespero. Não chore, eu estou aqui, eu sou Jesus. Não chore. Pare. Mas minha vida... Para. É o momento de nós pararmos. Não no sentido de estacionar e nunca mais fazer, não. Pararmos para ouvir o que Jesus quer de nós. Parar para ouvir o que Jesus está nos falando. Mas eu vinha na correria, é momento de parar. Momento de parar e ouvir. Ainda por um dia que eu estava conversando com um amigo meu, e eu achei muito interessante a fala dele, que em oração Deus olhou para ele, e até aqui em Cianorte, todo mundo conhece ele, um grande amigo, o Lê Carreira, pregador da Palavra de Deus. Ele disse: João, o que Deus falava no meu coração é: pare para me ouvir, me empresta os teus ouvidos para me falar. Em meio a essa agitação, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, vamos fazer
como esse nosso amigo? Vamos parar e escutar os nossos ouvidos, emprestar, ou melhor digo, os nossos ouvidos para Jesus falar. E o que Jesus disse? Não chores. Mas é morte. Não chores. Não chores. E aproximou e tocou. Jesus já não foi, tocou no menino e levanta a mulher. Ó, o negócio é o seguinte, você não chora porque eu sou Jesus, eu vou libertar. Vem cá, não. Ei, Jesus, é bem mais profundo do que nós imaginamos. Ele poderia fazer essa ocasião, essa passagem de várias formas. Mas ele chegou, tocou primeiro no caixão. Por isso Jesus primeiro chega na sua vida. Depois ele conversa, depois ele entende a situação, depois ele vai para a ação, é por etapas. O catecismo nos ensina que Deus se revela a nós por etapas, para que a nossa consciência humana também consiga digerir e aprender a ver os sinais. Por isso é preciso nós começarmos a parar, escutar e a entender os sinais de Deus. Porque Jesus tem poder. E pelo nome de Jesus, tudo tem poder. E diz que o moço primeiro sentou-se e pôs-se a falar. Por isso, meu irmão, você que nessa hora me escuta, tudo está morto no coração? Aqui o Evangelho está falando do morto, morto mesmo, do defunto, daquele que ia ser sepultado. Mas eu hoje te digo, dentro do teu coração, de repente, você não passa pela morte física, mas na morte espiritual. Está tudo morto dentro do seu coração? Jesus está te tocando agora, pela palavra. Por isso é preciso agora você sentar-se. Com um gesto de gratidão, se de repente está tudo desanimado, procure fazer esse exercício. Senhor, na minha vida estava morta a desilusão, a esperança, a depressão, a opressão. Estava morto, Senhor, a esperança, achando que nada, minha família está revirada do avesso. Enfim, seja lá qual for a situação, eu estou ouvindo a Tua palavra agora, Senhor, eu te peço. Me levante, que eu possa sentar, Senhor, que eu possa ter vida, que eu possa manifestar a Tua vida já, mesmo nessa situação. Porque ele não sentou e saiu do cortejo. Primeiro ele sentou. Ele poderia sair correndo e... meu Deus, eu estou morto. Não. Ele sentou-se e pôs-se a falar. Por isso é impressionante. Agora que Jesus já te levantou, que pelo nome de Jesus você foi curado, você foi liberto, você foi transformado, agora é preciso você falar com Jesus. É preciso você conversar com Jesus, porque o rapaz aqui ele só era morto, ele não era mudo. Dentro do nosso coração existem coisas mortas, mas nós não estamos mudos. Nós sabemos falar, conversar, nos expressar. E para Jesus entender que aquele ser humano voltou à vida, saiu o som da voz, a conversa. Ei, para Jesus entender que você está vivo, abra a tua boca a orar. Quando você for no grupo, na celebração, ei, abra a tua boca, responde, é o Evangelho, é a leitura, é as preces na igreja, é o apelo. Vamos orar, vamos falar. Nós chegamos na celebração e muitas vezes chegamos mais mortos do que esse próprio filho da viúva de Naim. O Senhor esteja conosco. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ei, meu irmão, você está vivo. Conversa com Jesus. É a celebração, é o ápice da nossa fé, da nossa vida. Está no grupo de oração? Se é para orar, vamos orar. Se é para acreditar na palavra, vamos acreditar. O menino estava morto e levantou. Se Jesus consegue trazer o morto à vida, você acha que a situação da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, da tua finança, ele não consegue reverter? Ah, não, João, mas eu já pedi, nada mudou. Porque você não abriu a porta. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entro e ceio com ele. Mas Jesus bate a sua porta, você abre e ele fala, ei, bom dia, boa tarde, boa noite. Você,
Ei, eu vim aqui para te curar, para te libertar, não chores. Ei, Jesus está falando, vai, anuncia, vai, igreja em saída, a igreja está em movimento. Ah, mas nada resolve. Ah, mas nada acontece. Jesus está ali, o enterro passando, mulher não chora, eu sou Jesus, eu estou aqui, eu estou presente na sua vida. Ah, mas nada para mim é bom, eu estou morto. Esse menino podia, ao Jesus trazer ele da vida, hoje, desculpa o que eu vou falar para nós finalizar o programa, mas é perigoso Jesus vir, tocar no teu caixão, naquilo que está sendo levado para a cova, seja família, dinheiro, trabalho, Jesus ir lá te tocar, falar para os seus, ó, não chora, eu vou mudar a situação, beleza. Jesus tocar em você, você levantar, olhar para Jesus e falar assim, ah, me mata de novo, porque não tem solução. Hoje em dia o nosso mundo está assim, e é preciso nós mudarmos, gente, é preciso nós acreditarmos que Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. É preciso nós começarmos a sair dessa morte espiritual, desse desânimo onde só a opressão, nada funciona, é falta de dinheiro, é política. Nós começamos a achar tanto tipo de mortes para a nossa fé e vamos assassinando, nos mutilando pouco a pouco a fé, a religião, a vivência, o convívio, a falta do amor. E Jesus chega e o menino pôs-se a falar, ele voltou à vida. Ei, meu irmão, hoje Jesus está te trazendo novamente a vida. Por isso, não há mais desculpas. É Jesus. Ele pode, Ele faz, Ele transforma. E olha só, apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus. Quando a Bíblia relata que aproximou-se o temor, não aproximou-se o medo de estar com Deus. Temor no sentido de respeito. Temor no sentido de que, ei, Ele é Jesus. Vamos adorar, vamos acreditar, vamos respeitar, porque esse homem ao qual o Evangelho está nos narrando hoje, tem o poder sobre tudo e sobre todos na nossa vida, agora e para sempre. Ele será grande. E o seu reino não terá fim. O seu pai lhe deu o trono de Davi, do seu pai Davi, da estirpe de Davi, da linhagem. Ei, nós somos merecedores dessa graça, dessa vida que só Jesus pode nos dar. Aquilo que o mundo tinha matado, aquilo que o pecado tinha abandonado, aquilo que a falta de fé, a esperança, a opressão, aquilo que o diabo entrou para retirar de nós, da nossa casa, da nossa família, Jesus veio e substituiu a morte pela vida, a lágrima pela felicidade, a falta de dignidade, amparo, solidão e angústia pela felicidade da vida, pelo retorno do filho à casa. O filho que estava para ser levado à cova, à sepultura, ao cemitério, o Senhor reergueu e trouxe de volta para casa em segurança com a mãe. A mulher que vestiu a veste de luto, a roupa preta, para ir enterrar o seu filho, ao encontrar-se com Jesus, retirou as vestes de luto, de choro, de tristeza e colocou a veste de alegria por estar na presença de Jesus. Por isso é preciso trocarmos as nossas vestes, como Paulo diz. A veste do pecado pela veste branca, a veste da morte pela veste de felicidade, a veste de luto pela veste de alegria, porque nos encontrarmos Jesus e passarmos de hoje em diante a ter um grande temor, um respeito por Jesus, pelas coisas santas, pelas coisas de Deus, temer a Deus e entendermos que Jesus, olha ali, um grande profeta surgiu entre nós. Porque naquela época ainda se dizia dos profetas, e Jesus é o profeta dos profetas, é o sumo sacerdote, é o rei dos reis. Ele é Jesus. E a notícia desse fato ocorreu por toda a circunvizinhança. Por isso, ao Jesus transformar, te trazer a vida neste dia, é preciso você anunciar. O que o Papa Francisco tem pedido, o que Dom João tem pedido na nossa diocese, uma igreja viva, uma igreja que anuncia a alegria do Evangelho, a alegria da presença real do Cristo na nossa vida. Por isso convido a você a acreditar no poder e no nome de Jesus. Convido você agora que se sentia morto, opresso,
chateado, angustiado, a fazer como esse menino. Como Jesus foi e chamou: menino, eu te ordeno, levanta. A você escutar, emprestar os seus ouvidos, como o nosso amigo Lê nos ensinava. Emprestar os nossos ouvidos a ouvir essa palavra de Jesus que diz: ei, eu te ordeno, levanta. Jesus disse: moço, eu te ordeno, levanta. E Jesus disse: mulher, não chores. Por isso, vamos orar, pedir para que, no poder de Jesus, no nome de Jesus, nós possamos trocar o choro por alegria e trocar a morte por vida. Convido você a orar através desta música. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, de pés enxutos vão estar pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome, o inferno estremecer pelo nome, todo mal vai sucumbir pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Os milagres vão surgir pelo nome, a família restaurar pelo nome, todo câncer vai curar pelo nome de Jesus, todo vício arrancar pelo nome, depressão vai libertar pelo nome, toda a igreja vai louvar pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito
uma nova unção. Canta, igreja, uma nova canção, e recebe do Espírito uma nova unção. Canta, igreja, uma nova canção, e recebe do Espírito, recebe do Espírito uma nova unção. E é isso que o Senhor quer nos fazer neste dia e nesta hora em que nós estamos conectados com a palavra de Deus. O Senhor quer nos dar uma nova unção. O Senhor quer nos dar uma nova vida. O Senhor quer transformar, retirar tudo aquilo que é dor, morte, sofrimento, angústia e te dar uma vida nova. Mas para isso é preciso você ouvir a palavra de Deus e aceitar de Jesus essa vida nova. Por isso recebe do Espírito a nova vida, a nova unção. A partir de agora, em meio às tribulações, em meio à dificuldade, comece a agradecer a Jesus pela vida nova. Comece a agradecer a Jesus pela transformação que Ele fez. Vale lembrar que esse menino saiu da casa como morto, mas voltou com vida e com vida em Jesus. Vale lembrar que antes de nós ouvirmos esta palavra de Deus, nós estávamos como mortos na fé. Nós estávamos, por isso, Senhor, obrigado por renascer em mim, Jesus, a alegria, a fé, a paz e a esperança, por trazer de volta, Senhor, a tua sabedoria, a sabedoria do teu Espírito, por trazer na minha alma a alegria, a vivência, a fé, o amor e a caridade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor retirou de nós a roupagem de luto, a roupagem de morte, de tristeza, e trocou pela alegria, a alegria do reencontro, a alegria do viver em família, a alegria do viver, Senhor, nas coisas do alto e nas coisas de Ti. Por isso peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus possa nos trazer novamente essa paz. E já te agradeço, Senhor, porque juntamente com esses irmãos nesta oração, recebemos do Teu Espírito Santo a nova vida, a paz e a libertação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pedir então a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre a nossa vida e a nossa casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Tchau!